Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, Alteza Real, Príncipe Dom António, Alteza Real, Príncipe Dom Rafael, Reverendo Padre Anderson, minhas senhoras e meus senhores. A mim me pediram para fazer uma exposição sobre as cerimônias do jubileu da Rainha da Inglaterra. Eu tenho a convicção de que a monarquia é algo que entra, antes de tudo, antes de entrar pela inteligência, entra pelos olhos. Então, eu vou propor que nós passemos 3 ou 4 filminhos aqui, que estão aí dentro desse computador, só para nós nos ambientarmos e recordarmos as cerimônias do jubileu, e depois eu, então, faria uma reflexão juntamente com todos. Não sei se notaram que a rainha era aclamada. Ela não era... que não é uma popularidade demagógica, era a aclamação de um povo que se identifica com aquela rainha. Depois vejam esse discurso que a rainha fez agora. Eu agradeço e me inspirarei em todos esses exemplos, nascidas do povo, etc. É uma espécie de interpenetração do monarca com o próprio povo. Vejam que os 60 anos do reinado de Isabel II geraram 10 mil festas pelo país. Ela não pôde estar presente às 10 mil festas, mas as pessoas comemoravam, tinham alegria como se fosse um familiar que estivesse a comemoração do aniversário de um familiar. Ela convidou 8 mil pessoas de todas as classes sociais e todo o país para tomar chá com ela em Buckingham, nos jardins de Buckingham, como ela costuma fazer, mas esta era uma oportunidade especial. Depois, num palácio que ela tem na Escócia. Só nesse desfile de barcos, de mais de 1000 barcos pelo Tâmisa, num dia que chovia, num dia que fazia frio, havia mais de 1 milhão de pessoas ali concentradas para assistir àquele desfile e assistirem e verem a família real. Aliás, eu chamo só a atenção de uma coisa. Vejam como aquele desfile é interessante, porque tem barcos de todos os tamanhos. Aqui não aparece, mas há um barquinho que aparece lá que só tem uma pessoa e também vai contente ali pelo Tâmisa. Porquê? Porque isso é a monarquia. A monarquia é isso. A monarquia é um englobar de toda a sociedade. É o englobar dos grandes e dos pequenos, de todas as condições. Não há, ao contrário do que se diz, não há priorismos, não há discriminações, etc. Bom, bem diferente dos regimes demagogos, como eu mostrarei mais adiante. Durante 4 horas, a rainha ficou ali de pé, assistindo àquele desfile de barcos no Tâmisa. O Duque de Edimburgo, com mais de 90 anos, ficou 4 horas de pé, ali, assistindo. Porquê? Eles não ficaram ali para serem eleitos, não ficaram ali para ganhar dividendos políticos, eles ficaram ali como símbolos, que eles são da nação, como símbolos que eles são daqueles súbditos e que sabem que eles estão representando toda aquela gente. Então eles ficaram ali. E como na monarquia, como diz sempre Dom Bertrand, ainda outro dia eu estive com Dom Bertrand em Fortaleza, ele respondeu isso a uma pessoa, na monarquia, a monarquia nunca teve medo da propaganda republicana, nunca teve receio, porque a monarquia é um regime que naturalmente é um regime de liberdades naturais e não tem medo que se possa fazer uma propaganda republicana. E diante da Tower Bridge, onde foi tocado pela Filarmónica de Londres o God Save the Queen, havia um grupo de republicanos gritando e pondo cartazes contra a rainha, os famosos cartazes democráticos, poder para o povo, cidadãos e não súbditos. O que é que aconteceu com eles? Eles foram vaiados britanicamente por 1 milhão de pessoas. Bom, agora eu convido-os a fazer uma reflexão sobre estes fatos. Nós podemos fazer uma reflexão que seria o seguinte. Vamos fazer aqui uma reflexão de reminiscências históricas. É muito interessante isso aqui, essa cerimônia tem a ver com tal coisa e tal outra, etc. Se nós fôssemos um clube meio de saudosistas, era interessante. Mas como nós não somos um clube de saudosistas, não é esta reflexão que eu vou propor. Eu também não me cingirei a essa comparação um pouco simplista. A monarquia é linda, e é mesmo,
É mesmo, basta ver isso aqui. Basta ver estes poucos minutos, a gente já sendo num outro ambiente. E a República prima pelo feio, que também é verdade. Também não pretendo fazer uma exposição sobre doutrina política. Vou fazer aqui uma exposição que a monarquia é melhor, que a República é pior, ou que a República pode ser melhor. Não é isso que eu pretendo fazer. Eu convido-os a fazer uma reflexão psicológica. Psicológica não apenas do público, mas nossa mesmo. Eu vou levantar um problema psicológico que é o seguinte. Todos aqui, ora uns mais, outros menos, admiram a monarquia. Admiram a instituição monárquica e até acreditam que a monarquia seria a melhor forma de governo, por exemplo, para o Brasil. É certo. Mas há muita gente que, ao nos ver reunidos aqui, tem uma reação instintiva. Monarquia, isso é coisa ultrapassada. A palavra coisa está aqui de propósito porque é como eles dizem. Isso é coisa ultrapassada. Isso é coisa empoeirada. Isso é coisa que não é moderna. Ontem, na nota do Anselmo Góes no jornal o Globo, ele dizia: os monarquistas vão se reunir mais uma vez, eles não desistem, quer dizer, são os malucos que têm a atração por uma coisa do passado e não desistem. Não, quem não desiste de errar são eles, e eu já vou mostrar. Nós não somos do passado, nós, ao contrário do que se diz, somos o futuro. Somos o futuro. E estas cerimônias o provam. Agora, eu convido-os então a olhar para dentro de si mesmos. Não digo todos, mas algumas pessoas aqui, talvez, quando ouvem dizer que a monarquia é uma coisa retrógrada, apesar de gostarem da monarquia, dizem: não é que é verdade que ela é um pouco do passado, não é uma coisa moderna? Isso acontece. Tenho a certeza que acontece. Mas prestem bem atenção. Todos, quando nós perguntamos a alguém: mas por que é que você diz que a monarquia é uma coisa que não é moderna, que é ultrapassada? Não, porque isso já foi, a monarquia já foi. Mas como a monarquia já foi? A monarquia está implantada em não sei quantos países super avançados. A pessoa escapa e diz: não, gasta muito. A monarquia gasta muito dinheiro. Qualquer república gasta mais que uma monarquia oficialmente, fora as corrupções, né? Mas enfim. Então você diz o seguinte: não, mas desculpe, mas qualquer república gasta mais. Ah, bom, mas então pula para outra coisa. No fundo, a verdadeira objeção contra a monarquia, qual é que é? É que a monarquia é anti-igualitária. É que a monarquia prega valores hierárquicos. Ou seja, uma sociedade com hierarquias. Uma sociedade com valores. Por exemplo, todos nós temos a alegria de ter 3 membros da família imperial aqui. Nenhum de nós é membro da família imperial. Mas nós temos a alegria de ter os membros da família imperial porque eles são mais do que nós. E nós nos alegramos com isso. Essa é uma alegria de um coração reto. Agora, muitas objeções contra a monarquia é o seguinte: no fundo é uma coisa anti-igualitária. Então, dizem essas pessoas, e aqui nós chegamos ao cerne do problema e ao cerne do dilema que eu quero colocar: as tradições do passado monárquico não têm mais lugar. A monarquia não tem mais razão de existir. Resposta: está aqui. O Jubileu da Rainha. O Jubileu da Rainha é o maior desmentido dessa afirmação. Por quê? Porque os ingleses modernos exultam com a monarquia, mas não é só isso. Milhões de pessoas pelo mundo exultam com a monarquia inglesa. Qualquer cerimônia da monarquia inglesa é acompanhada por milhões, quando não bilhões de pessoas. Então, eu pergunto: é mesmo uma coisa do passado? Porque como é que tanta gente moderna gosta dessa coisa do passado? Alguma coisa aí que não encaixa. Se fosse uma coisa ultrapassada, se fosse uma coisa do passado, como é que as pessoas exultam com isso? E vejam bem, são cerimônias de casamento, como foi a do príncipe William recentemente, como tinha sido o seu pai, o príncipe Charles, mas são cerimônias também, por exemplo, como os 100 anos da rainha-mãe e depois o enterro dela.
uma cerimônia fúnebre, que é acompanhada por milhões e milhões de pessoas no mundo. Por quê? Pela dignidade, por toda a atmosfera que se reúne em torno dela. Então tem-se a impressão seguinte, a Inglaterra, mas não só a Inglaterra, o mundo exalta a monarquia. E muitos países que não têm monarquia se refugiam na Rainha de Inglaterra como uma representação de algo que eles gostariam de ter e não têm. Ora, estas cerimônias são, sobretudo, cerimônias anti-igualitárias, cerimônias hierárquicas, cerimônias que marcam as distinções. E as pessoas modernas exultam com isso. Então, a monarquia é mesmo uma coisa do passado? Vejam bem, é como se a rainha e as tradições da monarquia inglesa fossem um valor comum a todos os povos. Como os eventos que cercaram as comemorações do jubileu da rainha foram comentados por muita gente nos jornais, nas revistas, nas televisões, eu trouxe aqui alguns textos que eu vou ler rapidamente, que é para mostrar o seguinte, isso aqui não é uma invenção minha, mas muita gente começa isso. E eu vou começar por ler um trecho de um artigo de um republicano. O título não deixa dúvidas. Viva a República. É um artigo da Folha de São Paulo, do Hélio Schwartzman, que comenta as cerimônias do jubileu da rainha. Olha o que é que ele pergunta. A pergunta que não quer calar é: de onde vem tanto fascínio com a realeza? Pois é, de onde vem? Quer dizer, se a realeza fosse a coisa do passado que se diz, de onde vem tanto fascínio? O problema é que com o progresso da civilização, o princípio da monarquia se tornou moralmente injustificável. Por quê? Se tornou moralmente injustificável porque a doutrina do igualitarismo se espalhou. Mas as pessoas não acham isso. Acham isso estas minorias que escrevem. Mas as pessoas que estão na rua não acham isso. Acham que aqueles ingleses acham moralmente insustentável o princípio da monarquia? Acham que os milhões de pessoas pelo mundo acham isso? É difícil imaginar ideia mais antidemocrática do que essa. Pois. O mais incrível é que, em tempos nos quais apenas sugerir que possa haver diferenças naturais entre raças, géneros e grupos sociais já aciona a patrulha do politicamente correto, milhões de pessoas ainda se encantem com a mais absurda das dicotomias jamais criadas pelo homem: a divisão do mundo em soberanos e súbditos. Eu digo o seguinte, não é que ainda se encantam, é que cada vez mais se encantam. Essa é a realidade. Por quê? Porque é um fenómeno não só no Brasil, mas em toda a parte, que cada vez mais jovens se encantam exatamente com a monarquia, com tudo que ela representa. Eu faço aqui um pequeno parênteses. Eu li um texto de uma monarquista aqui do Rio, que é a senhora Cláudia Vermont, e ela escreveu uma coisa que eu achei muito interessante e que eu tomei a liberdade de trazer aqui, e que é o seguinte: essa atmosfera, esse gosto pela monarquia foi muito bem apanhado por esse maestro que é André Rieu e que faz seus espetáculos pelo mundo, e ela escreve muito bem. Ele procura fazer nos seus espetáculos reviver o ambiente das cortes, o ambiente dos bailes da corte, etc. Então ele soube ver que no público existe esse anseio. Bom, agora vamos a uma pergunta. O que é que explica isso? Afinal de contas, o que é que poderia explicar esse fascínio do público, de milhões e milhões de pessoas pelo mundo, com todas essas cerimônias, com todas... Vamos ser francos. O que é que aqueles ingleses que estavam ali na rua ganharam com isso? O que é que eles ganharam? Em concreto. Foram para a rua, tiveram debaixo de chuva, etc. Mas qual foi o ganho político, qual foi o ganho social que eles tiveram com isso? Concretamente, nenhum. Então por que eles manifestam esse entusiasmo? Porque há algo que não é visível à primeira vista, mas que é um ganho real para eles. Alguém dirá o seguinte: bom, como há hoje há poucos reis e rainhas,
Então uma coisa dessas atrai. É uma explicação que não é muito... Pode até explicar alguma coisa, mas acho que não explica tudo. Alguém também dirá, bom, como há muita beleza estética naquelas cerimônias, isso também atrai. Também é uma explicação que ajuda a compreender algo. Mas eu acho que essas explicações são débeis, por quê? Porque o que é que se nota naquelas cerimônias? Nota-se um movimento de admiração quase religiosa daquelas pessoas pela rainha. Uma simpatia pela rainha, uma ternura pela rainha. Mas não é só pela rainha, é pela instituição monárquica e é pela própria Inglaterra. Por que é que as pessoas vão ali e acenam com a bandeira de Inglaterra? Por quê? Porque elas sentem o orgulho de que a Inglaterra tem aquela monarquia e que aquela monarquia tem a Inglaterra. É por isso que aquelas pessoas exultam. Então, isso não é apenas um espetáculo. Se fosse apenas um espetáculo, por que aquelas pessoas mostrariam essa alegria familiar, fariam essas manifestações apoteóticas e, como eu disse, fariam 10 mil festas pela Inglaterra sem a presença da rainha? Para quê? Eu vou-lhes ler um texto, não vou dizer de onde é que é, depois eu digo de onde é que eu tirei, para verem como, na realidade, isto faz parte de um espírito que engloba a monarquia. Esta multidão é enternecida e grave. É sobretudo doce. Não há uma brutalidade, uma impaciência, um empurrão. Quando irrompe uma aclamação, rompe logo um viva. É uma curta explosão de amor. De novo o decoro, a compostura risonha se estabelecem, mais largos ainda. Tudo é harmonioso, suave, polido, amável e fino. No fundo de toda esta ordem é simplesmente o resultado precioso de uma muito velha civilização. E é em dias como estes, no meio de milhões de populares apinhados em ruas estreitas, que se apreciam os benefícios de uma antiga cultura. A pessoa que escreveu isto nem conheceu a Rainha Elizabeth II. É o escritor português Eça de Queiroz. E ele, entretanto, faz uma descrição que se aplica inteiramente ao que nós vimos. Por quê? Porque ele está descrevendo as festas russas em Paris, com as aclamações ao czar. Então, vejam como o ambiente da monarquia é um ambiente que se perpetua pela história. É uma mesma realidade. É o mesmo ambiente. Este ambiente de doçura, de entusiasmo verdadeiro, etc. Bom. Então, no fundo, o que é que o povo exalta ali na monarquia e exalta na família real? Nós estamos habituados um pouco pela demagogia moderna a considerar as pessoas que nos governam como os líderes salvadores da pátria. Isso é típico dos demagogos. Eles não. O que eles exaltam ali é a interpretação da sua própria alma. Por isso é que eu digo que em profundidade eles ganharam muito. Por quê? Porque eles veem que aquelas pessoas, os monarcas, são a interpretação mais excelsa da sua própria alma. São a manifestação profunda do seu sentimento nacional. Digamos assim, são a excelência do ser britânico. E eles se sentem interpretados com aquilo. Hoje, na excelente palestra da professora Valdirene, quando ela contou aquele fato até emocionante, até ela se emocionou quando contou, daqueles simples operários que queriam olhar para dentro do caixão de Dom Pedro I. Por quê? Porque Dom Pedro I tem algo que os interpreta como brasileiros. Não é um qualquer, não. Foi o homem que declarou a independência, foi o imperador, e eles precisavam olhar para os restos mortais dele. Por quê? Porque ele os interpreta. Ele é um símbolo para eles e os interpreta. Bom, no fundo, os ingleses e todas as pessoas gostam de ver o bom gosto, a finura, o poder, a riqueza,
as joias magníficas, as indumentárias, a estilização das atitudes e das expressões fisionómicas da família real. Imaginem que não houvesse essas carruagens, que não houvesse esses desfiles a cavalo, que não houvesse essa coisa magnífica no Tâmisa, com aquela nave ali onde estava a família real e depois todos os outros passando. Eles se entusiasmariam com aquilo? Não, eles gostam de ver porque é a expressão deles próprios que haja todo aquele brilho em torno do poder que os representa. Eu leio aqui assim um artigo saído no Globo, assinado pela Cora Ronay, que diz o seguinte: quando ela foi à Inglaterra e tinha 24 anos, ela diz que ela era uma pessoa séria e politizada e detestava a monarquia. Achava aquilo a coisa mais ridícula. Hoje, diz ela, eu já não tenho tanta certeza. Continuo a achar a monarquia ridícula, mas acompanhei o desfile de barcos no Tâmisa e fiquei até comovida com a galhardia da velhinha, que encarou vento, frio e chuva sem esmorecer. Também fiquei impressionada com a resistência do príncipe Philip, que com mais de 90 anos estava ali e ali ficou às 4 horas. A rainha é, como sempre, de chapéu. Nunca pensei que fosse dizer isso um dia, mas acho a rainha chique. Ela inventou um estilo próprio. Sempre se veste de acordo com a ocasião e suas roupas se destacam no meio da multidão pelos motivos certos. É a mulher mais fotografada do mundo. Ainda assim, em suas milhares de fotos, ninguém jamais viu uma alça descontrolada ou uma saia batida pelo vento. A elegância da rainha vai além das roupas. Ela jamais foi flagrada dormindo durante alguma cerimónia chata. Também nunca se viu uma foto em que ela esteja sentada de forma menos que perfeita. Sua fisionomia protocolar nunca vai a extremos. Suponho que seja reconfortante para os ingleses ver a sua figura hierática sempre imutável no essencial. É por isso, quer dizer, são pessoas que acho que não têm nada a ver com a monarquia. Ela mesmo disse que detesta a monarquia, ou detestava, hoje já não tem tanta certeza, e que revelam qual é o sentimento psicológico, qual é o sentimento de alma que tudo isso causa. Eu tomo a liberdade de fazer uma comparação. Tudo isto é bem diferente da demagogia populista. Hoje o professor Ricardo Costa fez aqui uma palestra brilhante e a uma certa altura até falou do jubileu da rainha e referiu a frase que a rainha disse quando foi coroada, que ela vivesse os anos que vivesse, ela sempre serviria a Inglaterra e serviria o seu povo. Porquê? Porque essa é a mentalidade cristã do poder e não a mentalidade demagoga. Ora, os demagogos não servem o povo, servem-se do povo. Servem-se do país. E essa é a grande diferença. Acham que aquilo tem alguma coisa de ambiente de demagogia? Toda essa coisa que nós vimos aqui? Nada. Porque não é preciso. É a autoridade natural. O demagogo não. O demagogo só chega à posição dele pela fraude, pelo engano, pelo embuste. Precisa dizer aquilo que ele não é. Precisa prometer aquilo que ele não dará. E tudo isso faz parte do jogo do demagogo. E aqui vejam bem a diferença entre um povo e uma massa. Esta é uma popularidade da rainha que não oferece benesses. Não está lá oferecendo bolsa isto, nem bolsa aquilo, nem bolsa não sei quantos. Não oferece benesses. Oferece o quê? Convicções. Oferece princípios e oferece símbolos que fazem que um povo inteligente se sinta exaltado. Aquele povo é um povo inteligente. Por quê? Porque tem aquela monarquia e se sente exaltado na sua própria inteligência. Eu já comentei, o Duque de Edimburgo esteve ali durante 4 horas em pé. Para quê? 2 dias depois, ele acabou indo para o hospital. Mas para que é que ele esteve ali? Ele estava à espera de ser eleito para alguma coisa? Precisava estar ali para fazer popularidade da eleição? Não. Então por que é que ele ficou ali? Porque ele tem um senso do dever. Ele tem o senso que ele não é ele só. Ele é a Inglaterra. Ele representa a Inglaterra.
E ele está ali para representar todos os súbditos, inclusive aquele milhão que está ali em torno do Tâmisa. Ele está ali para os representar naquele desfile que lembra as glórias navais da Inglaterra, que lembra as glórias imperiais da Inglaterra. Ele está ali, sacrifica. Ele podia estar em casa, 91 anos, podia estar em casa à lareira, com umas pantufas, tomando um chá. Era muito mais agradável do que estar ali sob a chuva, sob o vento, etc. Mas não, ele está ali pelo senso do dever. Isto é completamente diferente da demagogia, digamos, democrática. A presença da família real ali, com todas as gerações que estão ali, representa exatamente a grandeza da nação, o valor da inteligência, do bom gosto, da cultura inglesa. E quando aquelas multidões aplaudem, elas não aplaudem apenas a pessoa, elas aplaudem a instituição monárquica, elas aplaudem a cultura inglesa e elas aplaudem a grande nação que é a Inglaterra. Porquê? Porque tudo isso é um conjunto só. Eu não sei se isso aqui está claro, se está muito cansativo, etc. Eu me permito, já que essa palestra pretende ser uma colocação de contradições e para responder a esse dilema que eu falei, o que é moderno e o que é que não é moderno, eu me permito duas observações. Já perceberam que as repúblicas, que se dizem igualitárias, que se dizem democráticas, substituíram esta dignidade, esta pompa afável e acolhedora das monarquias, por quê? Grandes cortejos de carros negros blindados, policiais em motocicletas, guarda-costas com caras bravas, sirenes e luzes que piscam freneticamente. E depois o líder popular lá dentro, escondido, porque ele não pode aparecer, porque pode ser alvo de um atentado. Bom, essa é a democracia. E isso é que é a modernidade. Vejam a rainha passa na sua carruagem, toda a gente exaltando, a carruagem completamente aberta, e ela com alegria, sorrindo para todos. Então, o que é moderno e o que é que não é moderno? E o que é verdadeiramente popular? Alguém me dirá, bom, mas a rainha também tem guarda-costas? Tem. Mas alguém notou ali? E foi isso que chamou a atenção? Não, nessas cerimónias democráticas republicanas é só o que a gente vê, guarda-costas por todos os lados, policiais, armas, não sei o quê. Bom, mas não é o líder popular que está passando? Não, ele está escondido atrás de um vidro bem escuro e está lá. Eu faço essas comparações porque nós achamos isso, vamos deixando passar e nem nos prestamos atenção. Mas isto é o verdadeiro, isto é uma realidade, isto não é uma teoria. Está aqui, a rainha passou ali. Passou no meio da multidão, com aquela alegria, com aquela pompa, com aquela majestade. Outra coisa, nós celebramos, os ingleses celebraram, e nós, em conjunto, celebramos o quê? O jubileu de uma rainha. Jubileu de uma rainha. Que, como dizia ali na reportagem, repetia o feito da rainha Vitória, outra rainha, também celebrou o seu jubileu. Bom, o que é que nós vimos ali? A naturalidade de uma rainha que celebrava os seus 60 anos de reinado. Agora comparem isso com a grande novidade que nós temos no Brasil, que é uma mulher que é presidente da República. Grande feito. No século XXI, uma mulher é presidente da República. E os republicanos enchem a boca para dizer isso. Não, uma mulher chegou... Mas desculpe, a monarquia há séculos que tem rainhas, princesas, regentes, que fizeram a história, que reinaram sobre os povos e nunca precisaram de ideologias completamente loucas para fazer a sua afirmação. Quem olha ali para a rainha dos seus 60 anos, o que é que vê? Uma feminista? Ou vê uma dama? E o que é que ela precisa para se afirmar? Nada. Ela não precisa saber afirmar nada. Ela é uma rainha, é uma dama, é uma senhora que reina há 60 anos na Inglaterra. Agora eu só pergunto o seguinte, afinal de contas, quem é atrasado? Quem é atrasado? Os republicanos estão comemorando só no século XXI que chegou uma mulher à presidência, mas a monarquia tem séculos que tem isso. Agora eu pergunto o seguinte, mas quem é atrasado e quem é moderno? Não nos deixemos impressionar com os slogans, porque, na realidade, essa modernidade não tem substância.
Eu aqui faço uma pequena transposição da minha exposição para o seguinte. Hoje, mais uma vez, na palestra excelente palestra do professor Ricardo Costa, ele mostrou como as monarquias nasceram naturalmente daqueles contextos sociais, políticos, sociológicos, etc. Bom, as monarquias representavam também os costumes sociais. E os costumes sociais, mesmo naquelas tribos mais bárbaras, sempre marcavam muito bem a hierarquia, o respeito, a gravidade, e vieram a tornar-se traços profundos das civilizações, da civilização cristã. E aqui nós temos, e aqui eu já vou apontando para o fim da minha palestra, aqui nós temos o grande divisor de águas. Eu não vou fazer agora aqui uma palestra sobre a Revolução Francesa, mas o que é que a Revolução Francesa veio proclamar? Veio proclamar o seguinte: as desigualdades são uma injustiça, os homens têm que ser todos iguais e, como dizia o padre Sieyès, as desigualdades são uma cascata de desprezos na sociedade. Portanto, os homens têm que ser todos iguais. E em nome da igualdade e da liberdade, como disse muito bem o príncipe Dom António hoje na introdução, se cometeram crimes terríveis. Aliás, prestem bem atenção. Os humanistas que comandam as revoluções sempre falam em princípios doces, mas terminam por executá-los de modo muito cruel. Para a Revolução Francesa foi inventada a guilhotina. E a igualdade foi obtida como? Com a lâmina da guilhotina. A igualdade foi obtida com a crueldade de decapitar os reis, decapitar a nobreza, e a sociedade que se gerou foi uma sociedade injusta e não igual. Porque, como diz o ditado, havia uns mais iguais do que outros. E, na realidade, foi uma falsa sociedade que se gerou dali. Mas essa dicotomia, e essa dicotomia é que nos vai levar outra vez à questão das cerimônias da Inglaterra, essa dicotomia foi a dicotomia que foi marcando a história. Uns foram aceitando essa teoria de uma igualdade falsa, porque existe uma igualdade fundamental de todos os seres humanos diante de Deus. É claro que sim. Mas Deus quis as desigualdades nos acidentes. Por exemplo, nós hoje tivemos aqui a professora Valdirene, que fez um trabalho extraordinário e que veio aqui com todo o seu conhecimento científico e com todo o seu amor ao Brasil, veio aqui expor o seu trabalho. Nós vamos ficar com inveja dela e vamos dizer que todas as pessoas aqui nesta sala chamam Valdirene e têm a mesma capacidade que ela. Não, isso não é verdade. E a nossa alegria está em que haja uma pessoa assim. Portanto, essa história da igualdade absoluta entre os homens não é verdade. Não é verdade e traria um maior caos às sociedades, como trouxe efetivamente. O que é que há ali? Há ali uma harmonia. Naquelas cerimônias há uma harmonia. Por que há aquela alegria? Porque há a harmonia de cada um no seu lugar. Lembrem-se, há um ditado que diz: para Deus não há heróis anónimos. Para Deus ninguém é anónimo. Mesmo a pessoa mais desconhecida não é anónima. Isso gerou o quê? Gerou duas vias de concepções da sociedade, duas vias de concepções do Estado, duas vias de concepção da própria dignidade do Estado, etc. E eu volto aqui, se me permitirem, a ler uma página do Eça de Queiroz, exatamente nessas festas russas, em Paris, que eu acho sempre uma página muito interessante, porque ele resume, em poucas linhas, o que é a república e o que é a monarquia. Ele diz o seguinte: estas festas foram deslumbrantes. Porquê? Eram aquelas fardas dos oficiais russos, era todo aquele esplendor pelas ruas de Paris. Bom, Paris, não é preciso fazer aqui nenhuma exaltação da beleza de Paris, com todos milhões de pessoas nas ruas, etc. Então ele diz o seguinte: mas as festas foram talvez menos deslumbrantes. Porquê? Por causa das casacas pretas do governo.
O Estado em França, como republicano, não tem uniforme. E nas grandes festas oficiais é obrigado a aparecer de casaca e gravata branca. Este inconveniente tão considerável num país habituado há 8 séculos ao esplendor suntuário da monarquia nunca ressaltou tanto como nestas festas. Em meio das fardas, dos penachos, dos bordados, das couraças, dos ouros, das armas ricas, alguns sujeitos circulavam, encafuados, mesmo de dia, sob o esplendor do sol, em sinistras casacas negras. Quem eram eles? Os ministros, o governo, o Estado, a França. Uma casaca de pano preto, quase sempre mal feita, como a de um criado de copa ou de um servente de enterro. Bom, aqui está descrito, com a arte do Eça de Queiroz, o que é o contraste entre a monarquia e a república. É isso. Mas isso é uma realidade muito mais profunda. Eu digo o seguinte, há no homem, e aqui é o lado mais profundo desta questão toda, é que a monarquia, no fundo, é uma expressão da própria natureza humana. É uma expressão da ordem natural que está na criação. Há uma tendência profunda do homem para a gala, para a honraria, para a distinção. Isso é uma coisa boa. Claro que isso pode ser mal empregado, mas isso é uma coisa boa. Vejam bem, todos aqui conhecem coisas da Europa, mas na Europa quantas cerimónias, quantas coisas populares existem. Vão a um casamento numa aldeia qualquer perdida na Europa e verão os cerimoniais, verão os adereços das pessoas, verão toda a dignidade que é dada àquelas simples pessoas do povo. Porquê? Porque isso está na natureza humana. Não está na natureza humana vestir-se de casaca preta e ser um desconhecido. Não está. Mas é legítimo que o homem deseje ser estimado por aqueles com quem ele convive. Nós todos convivemos com todas essas pessoas aqui. É natural que nós sejamos estimados pelo que nós somos. Sobretudo pelo bem que nós temos. É claro que é bom. A pessoa pode ficar vaidosa? Pode. Mas também uma pessoa pode ser mãe e o seu amor materno ser completamente desviado. A pessoa pode ser um professor e ter um exercício da profissão péssimo. Quer dizer, não é o mau uso de uma coisa que tira a sua essência boa. A justiça nos leva a tributar a cada um o que lhe é devido. Não apenas em bens materiais, mas em honra, em distinção, em estima e em afeto. Nós somos obrigados a isso. Nós somos obrigados a tributar aos outros essas coisas. O respeito, a dignidade, etc. Somos obrigados. E nós não reconhecemos nas pessoas apenas os méritos pessoais, mas nós também reconhecemos nas pessoas a função que elas ocupam, o cargo que elas exercem, a situação que elas ocupam, a estirpe a que elas pertencem. Por exemplo, eu tive a alegria de ser introduzido nesta palestra pelo Príncipe Dom Rafael. O Príncipe Dom Rafael é mais novo do que a maior parte das pessoas que estão aqui. Mas nós lhe tributamos respeito, dignidade, por quê? Ele é representante de uma estirpe. Ele é uma representante de uma estirpe que tem séculos de história, que já fizeram tanto pelos povos. A estirpe dele já fez muito pelo Brasil. Nós temos que dar isso a ele. E ele é representante disso e ele nos representa a todos nós nisso. É assim ou não é? Agora, e nós temos alegria nisso. Bom, outro dia Dom Bertrand estava num evento da Caixa Econômica Federal. Não tinha, enfim, e a uma certa altura o presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal disse o seguinte: bom, está aqui presente o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e eu quero fazer uma homenagem especial ao príncipe Dom Bertrand. Por quê? Porque esta Caixa Econômica Federal não existiria se não fosse o seu antepassado Dom Pedro II. E ele até disse brincando: meus senhores, nós temos emprego, porque ele fundou a Caixa Econômica Federal há não sei quantos anos. Então, a homenagem a Dom Bertrand, mas não foi Dom Bertrand que fez isso, pois não, mas ele é o depositário disso. Ele é o depositário desse feito e dessa grande instituição que é a Caixa Econômica Federal.
Agora, eu lhes digo mais. Olhemos para a natureza mesmo. Deus pôs na natureza materiais belos e preciosos. Pôs metais preciosos, pôs pedras preciosas, pôs árvores, flores, das quais se podem tirar produtos, tantas outras coisas onde se podem fazer tecidos riquíssimos e tantos outros produtos, incensos, perfumes, etc. E o homem fez de tudo isso, de todas essas coisas preciosas, coisas com que se adornar, coisa com que fazer cerimônias, com cerimoniais, etc. Então, o próprio Deus colocou isso na natureza. Ele nos deixou isso na natureza para nós fazermos isso. Então, não nos vistamos de casacas pretas apenas, mas admiremos o esplendor das coisas que Deus pôs na natureza e o homem soube transformar. E Deus deu ao homem uma inteligência que o fez saber exprimir por gestos, por ritos, por protocolos, a alta noção da sua dignidade. Eu sou português, como sabem, e há pouco estava em Coimbra. E houve uma cerimónia que eu não pude assistir, por várias razões, mas que eu queria muito assistir. Um doutorado em Coimbra. Agora imaginem o seguinte, em vez de ser naquela sala magnífica dos capelos, em vez de todos os professores usarem seus trajes mais pomposos, em vez da pessoa que se vai doutorar usar um traje de pompa, alguém dissesse o seguinte, olha, vamos todos lá para fora, de bermuda e chinelo, e você vai receber esse doutorado lá fora. É a mesma coisa, você sabe o que sabe, vamos todos lá para fora e fazemos assim. Acham que seria a mesma coisa? A expressão do saber daquela pessoa que se vai doutorar, ela é uma pessoa que vai manifestar o seu saber, o saber que ela adquiriu ou que não adquiriu. Ela vai tentar conseguir se doutorar numa grande universidade. É normal que aqueles que são os detentores da sabedoria tenham os seus trajes. Ela que vai tentar conquistar aquela dignidade também tem os seus trajes. Que aquilo seja feito numa sala magnífica. Isso tudo é a natureza humana. Bom, vejam o que o embaixador Rubens Recupero diz exatamente a respeito disso. Ou seja, a monarquia tem símbolos. A monarquia nos dá esses símbolos. E o homem precisa desses símbolos. E por isso, esse entusiasmo pela monarquia inglesa, não só dos ingleses, mas de todo o mundo. Diz ele o seguinte, na Folha de São Paulo, ele escreve um artigo que se chama Carência de Símbolos. Ele diz o seguinte, há duas lições que se tiram destas cerimónias. A primeira é o seguinte, aqueles que acreditaram que a Europa unida ia acabar com o Estado-nação, podem enfiar a sua viola no saco, literalmente, porque aqui foi a expressão mais lídima do Estado-nação. As pessoas se sentem representadas por quê? Pela Inglaterra, pela rainha, pela instituição da monarquia. E é uma ilusão, é uma utopia querer acabar com os Estados-nações na Europa. Mas segunda lição. A segunda lição é sobre a vantagem dos símbolos, diz ele. No caso de uma pessoa que encarna simbolicamente a nacionalidade, o passado e a continuidade das gerações, acima dos partidos e das facções, sem o desgaste das decisões do dia a dia, a figura da rainha é um paradoxo. Não controla o governo das coisas, mas ela possui o poder de agir sobre as pessoas e os corações. Não só de bens vivem os homens, mas também de valores culturais e materiais, das imagens criadas pela arte, pela cultura e pela história. Então, essa observação do embaixador Rubens Recupero me pareceu muito inteligente, ou seja, ela tem o valor simbólico, e isso toca nos corações das pessoas. Esse, afinal, é o quê? É o valor da tradição. Isso é a tradição, propriamente. A tradição não é uma fixação hirta no passado. A tradição é o caminhar para o futuro. Ancorada no passado, mas é um caminhar para o futuro. Baseada nos valores que são perenes, mas é um caminhar para o futuro, é um caminhar contínuo. Por exemplo, eu vejo aqui o professor Nelson Gomes, uma pessoa quem eu pessoalmente admiro muito. O professor Nelson Gomes, como professor, quando ele transmite o seu saber numa aula, o que é que ele está fazendo? É essa perpetuação da tradição. É um saber que ele também adquiriu com outros.
É claro que ele enriqueceu o saber dos que lhe transmitiram. É claro que aqueles que receberam o ensinamento deles também enriquecerão o saber que receberam. Mas isso é tradição, é vir de um passado de conhecimentos e transmiti-los às gerações. Então, como querer romper com isso? Desculpem, mas como uma pessoa pode chegar a um país, governar um país e dizer nunca antes neste país, mas nunca antes neste país, o país tem 500 anos. Esse país tem 500 anos. Esse país tem uma história, esse país tem reis, tem imperadores, tem príncipes, princesas, tem nobres, tem pobres pessoas que são desconhecidas, mas que não são desconhecidas, que também construíram o Brasil. Agora vem um sujeito que não se sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, e diz nunca antes nesse país. Deixe de ser demagogo. Bom, há um professor português, João Carlos Espada, que escreve exatamente um artigo sobre o que ele chama a corrente de ouro que perpassa a monarquia inglesa. Ele diz o seguinte: Winston Churchill escrevia sobre a filosofia política de seu pai, Lord Randolph Churchill, que era um destacado político conservador inglês. O Lord Randolph dizia o seguinte: é esta união entre o passado e o presente, entre a tradição e o progresso, esta corrente de ouro, nunca até agora quebrada, porque nenhuma pressão indevida foi exercida sobre ela, que tem constituído o mérito peculiar e a qualidade soberana da vida nacional inglesa. Então, o que é que eles têm? Eles têm uma corrente de ouro. Tem uma corrente de ouro que perpassa os séculos. E é por isso que eles têm, ao fim deste tempo todo, têm este esplendor e este brilho. Poder-se-ia dizer que, com a Revolução Francesa, as vias humanas se bifurcaram para o mundo e para a civilização em dois caminhos. Um é o caminho da democratização crescente, da perda da pompa, da perda do esplendor, do nivelamento das legítimas desigualdades. E outro é o caminho que perpetua a tradição, do esplendor, da dignificação das legítimas desigualdades, do respeito, etc. O que é que nós assistimos? Assistimos exatamente à exaltação desse caminho que nunca devia ter sido abandonado. Há um professor português chamado Pedro Lomba, que escreveu um artigo chamado A Rainha e os Súbditos. No Reino Unido parece que uma mulher que tem poder, dinheiro e estatuto e está à frente de uma instituição antiga e hereditária e para muitos anacrónica, celebra 60 anos no trono com as mais altas taxas de popularidade de sempre. E ele agora diz o seguinte: o que é que acontece? É que ela é uma pessoa que sabe ser amável, afável, mas sabe manter o seu recato. Ainda há pouco conversava com Dom António, observava isso sobre a rainha. Ele diz: as democracias são inevitavelmente regimes de muita chinfrineira e exposição. Toda a gente é exposta, no pior e no melhor. Ao mesmo tempo, estamos todos supinamente cansados desse ruído e dessa exposição. Aqui ele começa a mostrar como psicologicamente, ele não é um monarquista, ele psicologicamente diz: isso cansa. 60 anos depois, o fato de uma personalidade como Isabel II se ter tornado mais popular do que os mais populares dos políticos, precisamente porque não participa da festa, só mostra aquilo que pensamos sobre a festa. A presença invisível ajuda ao mistério, e toda autoridade precisa desse mistério. Agora ele faz uma observação muito interessante sobre, todos devem ter acompanhado, um escândalo, um pequeno escândalo, porque acabou não tendo grandes proporções, que envolveu o rei Juan Carlos da Espanha há pouco tempo, com a sua ida à África, etc. Vejam o comentário que ele faz, que é muito interessante. Afinal de contas, por que que sempre que há um escândalo com um rei, todo mundo grita, e quando há um presidente não se grita tanto? Sabem porquê? Porque as pessoas têm uma ideia elevada dos reis. Então eles não admitem que eles tenham isso. Ele vai dizer exatamente isso. O pior foi termos percebido que Juan Carlos partilha os mesmos gostos foleiros e burgueses que todos nós. Quer dizer, ele é igual a nós? Não, mas isso aí não pode ser. E isso não se perdoa a um monarca.
Numa era populista e uniformizadora do gosto, que haja alguém ao menos que se eleve acima da mediania, que haja alguém diferente de nós e de nossas ambições. E é interessante, quer dizer, uma manifestação psicológica, nós precisamos disso, alguém que seja diferente de nós. Pode ser um rei, mas tem de existir alguém que viva mais na imaginação do que na realidade. Longe de ser apenas um produto publicitário. A verdade é que a popularidade de Isabel II não é apenas esclarecedora sobre o que pode ser uma monarquia no século XXI. Ensina-nos algo de mais importante sobre o que se perdeu nas nossas democracias de vulgaridade e de vazio. Ou seja, quem vê aquilo apenas como uma cerimónia superficial não entendeu. Aquilo, no fundo, é a manifestação contrária do vazio que nós vivemos nas democracias ocidentais. Eu prometo que já estou chegando ao fim. Edmund Burke classificava a Revolução Francesa como uma doença infecciosa. Ela teve a sua explosão há 223 anos, precisamente, essa doença infecciosa. Agora, essa parte é a parte final da minha exposição, mas eu chamo a atenção para ela pelo seguinte: eu considero que é a parte mais importante dessa exposição. Nos acontecimentos, nos costumes públicos e privados, em muitas mentalidades, ao fim de 223 anos de doença infecciosa da Revolução Francesa, pode-se dizer que triunfou a vulgaridade, o vazio, o nivelamento de muitas práticas, o rompimento com a tradição. Se olharmos assim superficialmente, foi isso que venceu. O mundo ficou sem símbolos, sem regras de compostura e distinção, na grande parte das coisas. Mas, na história profunda das mentalidades, há alguma coisa de muito interior e muito forte que se desenrola e que questiona na sua essência o que é realmente moderno. Querem um exemplo? Sabem o que aconteceu na França no dia que se comemoravam os 60 anos do reinado de Isabel II? O jornal Figaro publicou a primeira página inteira sem nada, só com uma frase escrita à mão. O país da Revolução Francesa, o país que decapitou os reis, o país da liberdade, o país da igualdade, da democracia. O que é que eles diziam? O que falta à França? Uma interrogação. A pessoa abriu o jornal e tinha uma grande fotografia da rainha de Inglaterra no balcão de Buckingham. O que falta à França? A monarquia. O que falta a tantos países? A monarquia. Ao fim de 223 anos, no país que fez essa barbaridade que foi decapitar os reis, o que falta a eles? Falta a monarquia. E agora eu só pergunto o seguinte: o que é moderno mesmo? O que é moderno? É a república que é moderna? Então, não tenhamos esse complexo, nós estamos agarrados a uma coisa do passado. Não, não estamos. Nós estamos agarrados àquilo que vai ser o futuro. Porque essa modernidade é uma modernidade que está afundando. Bom, enquanto na França se dizia isso, na Inglaterra havia a verdadeira apoteose no jubileu da rainha. E mais um homem que é totalmente insuspeito, porque é um republicano de espírito muito conhecido, que é Gilles Lapouge, mas que é um homem extremamente inteligente, escreve um artigo no Estado de São Paulo em que ele diz o seguinte: após 60 anos, o brilho da rainha. Alguns ironizam o protocolo obsoleto das celebrações. Estão errados. A família real conserva quase intacto o que faz a essência da monarquia. É o quê? A sacralidade. Essas carruagens douradas, esses soldadinhos de chumbo, que montam guarda com seus grandes capacetes emplumados, há 4 ou 5 séculos diante do palácio de Buckingham, esses príncipes de Gales e esses duques de York que parecem sair de uma peça de Shakespeare, todas essas velharias atestam que a monarquia escapa à corrosão dos anos. Ela existe fora do tempo, ou melhor, ela existe acima do tempo. Um evento de alcance, vejam bem, isto é um homem que
sempre mostra as suas convicções ateias e as suas convicções republicanas. Um evento de alcance espiritual e histórico, o Jubileu. O Jubileu mostra que a instituição milenar, apesar de ter sido despojada ao longo dos séculos dos europeus da sua grandeza, perdura e se irradia sobre a terra, como também sobre aqueles mares que outrora asseguraram o triunfo do Império Britânico. Quer dizer, eu fiz questão de trazer estes artigos aqui, porque são artigos de republicanos. Somos nós que estamos dizendo, são republicanos que estão dizendo isso. Então, agora eu termino mesmo. Eu lhes digo o seguinte, muitas vezes, quando olhamos os contextos mundiais, nacionais, etc., nós olhamos para os políticos, nós olhamos para a mídia, nós olhamos para a propaganda. Eles são importantes. Mas eu lhes digo o seguinte, a história humana se escreve no coração dos homens, não nos jornais, não nos discursos dos políticos. Ela se escreve nos corações humanos. E se nós quisermos entender em profundidade o que ocorreu no Jubileu e as imagens que nós vimos aqui, nós temos que pensar nisso. Eu ousaria dizer o seguinte, que no fundo nós estamos assistindo ao ressurgimento de algo que foi sepultado, mas estava vivo. E é uma coisa que, mesmo sepultada, continuou viva. Então, prestemos atenção a isso, porque nós, numa reunião como essa, não estamos fazendo recordações do passado. Ainda haverá gente que olhará para nós e dirá o seguinte, eles acreditaram quando tudo parecia falar no sentido contrário. Essa gente acreditou que isto era o futuro. E ainda haverá muita gente que correrá para aqui, para encher as nossas salas, quando esse futuro começar a ser prestigioso, muita gente nos procurará e aí terão, até por interesse, virão aqui. E eu termino lendo algumas palavras escritas em 1953, quando foi exatamente a coroação da Rainha de Inglaterra, em 52. Por quê? Que é um comentário feito naquela época, mas que se aplica inteiramente hoje em dia. Foi escrito pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, que eu considero uma das pessoas, um dos grandes pensadores brasileiros e um dos grandes monarquistas brasileiros e que teve tanto papel na formação dos príncipes da família imperial. A natureza tem reações súbitas. O homem contemporâneo, ferido e maltratado em sua natureza por todo um teor de vida constituído sob abstrações, quimeras, teorias vácuas, nos dias da coroação, eu poderia dizer, nos dias do jubileu, se voltou embevecido, instantaneamente rejuvenescido e repousado para a miragem deste passado tão diferente do terrível dia de hoje. Não tanto por nostalgia do passado, quanto de certos princípios da ordem natural que o passado respeitava e que o presente viola a todo momento. Eis, a nosso ver, a explicação mais profunda e mais real do entusiasmo que empolgou o mundo durante estas festas do Jubileu. Senhor, eu acho interessante a sua palestra, principalmente com relação ao caráter simbólico que a monarquia possui. O senhor simplesmente criticou essa ideia de que ela é ultrapassada, de que a república é a representação vital de uma modernidade. Eu consegui compreender tudo isso. O que eu acho que é justamente uma pergunta que está muito presente, principalmente no pessoal leigo, que não trabalha, não tem contato direto com esse movimento, é justamente não a ideia republicana de pensar, mas a ideia do não monarquia, compreendeu? Sim. Não a ideia de falar, não, eu sou republicano, mas a ideia de o porquê da monarquia. Né? Então eu acho que é justamente isso que está presente, uma coisa que eu acredito que o senhor mostrou até na palestra, falando, por exemplo, de Dom Rafael, que eu chamei ele de senhor e de Vossa Alteza, mas eu chamei isso
porque eu pus isso, esse caráter simbólico na minha mentalidade. Eu poderia muito bem desbarrar com ele na rua e desculpa, parceiro, foi mal. Isso não iria me fazer nenhum mal, eu não seria decapitado por lesa majestade ou o que quer que seja. Mas esse caráter simbólico que eu acho que não está muito, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil não está muito presente no brasileiro. E isso se comprova muito bem com a pesquisa que ela mostrou com relação aos monumentos em qual o brasileiro não consegue identificar aquela coisa simbólica. Mas o que de uns tempos para cá eu percebi, e o senhor, com esse jubileu, provou isso, é essa curiosidade que o brasileiro está tendo com relação à monarquia. Dom Antônio provou isso por 2 vezes, no evento dos 150 anos da estátua de Dom Pedro I, da Praça Tiradentes. As crianças queriam tirar foto com o príncipe, com a família, com a princesa Maria Gabriela, os alunos, principalmente os alunos, os garotos, falando, nossa, como ela é bonita. Desculpa, Dom Antônio, mas foi o que disseram. Foi o que disseram. Então, esse caráter. Outra coisa que também comprova isso é justamente a revista de História da Biblioteca Nacional aqui do Brasil, que o professor José Murilo de Carvalho, que é considerado um dos maiores historiadores brasileiros, principalmente um historiador que trabalha com o século XIX, e ele disse que as capas que mais vendem são as capas que estão Dom João VI, Pedro I e Pedro II. Não significa que a monarquia esteja enraizada na sociedade, não é isso. Mesmo porque nós estamos com mais de 100 anos de um regime republicano, na qual a educação está num nível baixíssimo. Então, o brasileiro não tem essa coisa crítica. Mas o brasileiro tem uma coisa interessante, a curiosidade. Nossa, um príncipe, mas pensei que a família tivesse acabado na Princesa Isabel. Né? A Princesa Isabel, segundo a maioria do povo, não teve filhos, né? Porque não existe história, não é contada a partir da Princesa Isabel, e o que é mentira, vocês são a prova viva disso. A família imperial é a prova viva disso. Então, eu gostaria de, na verdade, tirar fazer essa afirmação de caráter simbólico e também explicar que, na verdade, essa ideia de república e monarquia depende muito do povo. Como o senhor mostrou, a Inglaterra tem essa modernidade monárquica porque faz parte do caráter simbólico. Por exemplo, se eu fosse estadunidense, se eu fosse norte-americano, eu não seria monarquista, ou monárquico, que é uma expressão de Portugal, né? Porque essa ideia de monarquia ela está muito mais enraizada na história daquele povo. Muito pelo contrário, nos Estados Unidos a história é muito mais lutando contra a monarquia do que a favor. Por exemplo, se eu fosse de San Marino, onde a república dura mais de 1000 anos, possivelmente eu seria republicano. Mas, por exemplo, se eu fosse espanhol, eu seria monarquista porque, de acordo com vários dados que fizeram ultimamente, se a monarquia acabar na Espanha, a Espanha acaba. Porque é justamente a monarquia que mantém aquela nação unida. Se a república for advir, os Balcãs, o Castela vai querer se separar do restante da Espanha, várias regiões isoladas vão começar a se separar, porque vai ter essa ideia de separação que a República traz, infelizmente. Então, eu acho que é justamente esse caráter simbólico que justifica essa ideia do ser monarquista. Uma coisa que, infelizmente, no Brasil não tem, mas eu tenho que admitir que no Brasil existe essa curiosidade de saber sobre a monarquia. Né? Eu diria, gostei muito da sua intervenção. Aproveito para fazer uma distinção que eu não fiz na minha palestra e que pode ter gerado uma confusão, que é o seguinte: quando eu falo de república, eu não falo, por exemplo, da República de São Marino, eu falo da república nascida da Revolução Francesa, ou seja, as repúblicas revolucionárias da liberdade, igualdade e fraternidade, e não das repúblicas como a de Veneza, de Gênova, etc. E essas são inteiramente legítimas como formas de governo. Eu estava falando da república revolucionária nascida da Revolução Francesa, antimonárquica, portanto, como a República de San Marino não é uma república antimonárquica. Bom, isso é a primeira distinção. A segunda é o seguinte: nas suas palavras, acho que são interessantes várias observações. Quanto aos Estados Unidos, há mais monarquistas nos Estados Unidos do que você imagina. O príncipe Dom Bertrand pode lhe garantir, porque ele tem tido muitos e muitos contatos. E, só para você saber, quando os Estados Unidos estavam na discussão do que é que eles iam ser, na realidade, houve gente que propôs que George Washington assumisse o título de príncipe e os Estados Unidos fossem uma monarquia. Portanto, a discussão monárquica não foi tão afastada da fundação dos Estados Unidos e hoje em dia há muitos monarquistas nos Estados Unidos. Bom, mas eu lhe digo-lhe uma coisa: aproveite as palavras do príncipe Dom Rafael. A minha exposição esforçou por quê? Por mostrar o seguinte: existe uma razão profunda neste sucesso da monarquia. E nós temos que saber explicá-la para as pessoas.
Então, aproveito digamos, a conclamação do príncipe Dom Rafael para dizer o seguinte: vamos conversar não entre nós, vamos conversar com outros. Vamos gerar discussões, vamos gerar debates, vamos gerar conversas. Vamos dizer o seguinte: olha, eu gostei, não sei quantos. Vamos fazer isso, porque isso é um esclarecimento que pode atrair muitas pessoas. E depois faço-lhe uma última distinção, para mim é válida, eu submeto aqui a opinião dos príncipes e dos outros monarquistas, que é o seguinte: existe uma diferença entre a pessoa optar pela monarquia e pela república enquanto formas de governo, e existe uma diferença disso com a mentalidade monárquica. Há muita gente, como você disse, que chega assim: nossa, um príncipe, descendente da princesa Isabel, eu quero muito conhecer, etc. Mas você diz: mas você é monarquista? O que é isso? Nem sei o que é isso. Então a pessoa gosta da família imperial, tem essa mentalidade monárquica, mas não é propriamente uma pessoa que politicamente adere à monarquia. Também essa distinção acho que era importante fazer. A propósito dos Estados Unidos, que é o analogado primário das repúblicas, dizem que é o modelo das repúblicas, democracia, etc. Eu tenho com certa frequência e faço palestras lá. Não há uma palestra que não termine com perguntas sobre monarquia, sobre república, etc. E se perguntam, e mais sobretudo, eles são loucos por monarquia. Quando vai o príncipe Charles, vão outros príncipes em Estados Unidos, mas todo mundo quer ver o príncipe, quer almoçar com o príncipe, quer jantar. Tem banquetes que cobram $10.000 para estar presente. As pessoas pagam, isso é uma prova de caridade, mas porque querem poder dizer: eu estive com o príncipe. Quer dizer, existe, inclusive na universidade das mais famosas do mundo, a Universidade de Yale, em Washington, existe um movimento monárquico chamado Carlos I. E que a nata da universidade, dos alunos, são monarquistas. Na Universidade de Yale, em Washington. Aliás, com uma característica mais, são monarquistas e a maioria são católicos. Inclusive, eu não resisto à tentação de contar um pequeno fato. Havia lá, eu conheci esse rapaz, Christopher, não me recordo o sobrenome dele, mas Cristóvão em português, e ele era do Kentucky. E foi, era os melhores alunos do estado, que recebeu uma bolsa, porque lá não é bolsa de estudo para o vagabundo, lá é bolsa de estudo é para os melhores alunos. Por quê? Porque quer uma elite, quer elevar culturalmente a nação. Bom, ele recebeu uma bolsa de estudo para Yale, que era a universidade mais famosa dos Estados Unidos. E tinha um tal simpatia pela monarquia, chegou lá e encontrou um guru monárquico chamado Carlos I. Carlos I foi aquele rei inglês que foi decapitado por Crown. E que se reuniam, nem mais nem menos, para discutir os malefícios da democracia igualitária e do sufrágio universal. Nem mais nem menos. E a maioria dos líderes eram católicos. E ele era batista. Mas todas as reuniões terminavam com uma discussão: catolicismo, monarquia ou protestantismo, república. Sistematicamente. Até que, um dia, os católicos, os dirigentes desse movimento, todos os alunos da Universidade de Yale, convidaram para ele assistir uma missa solene, uma high mass, como dizem, na igreja de St. Mary, em Washington, onde tem a igreja com rito tridentino. E uma missa soleníssima, com o celebrante, o primeiro diácono, o segundo diácono, todos aquele esplendor católico. Ele saiu de lá católico. Depois ele reconheceu que ele discutia não era para convencer os outros, os seus ideais protestantes, batistas, etc. É que ele queria que os católicos o convencessem dos seus ideais católicos monárquicos. E hoje é um ardoroso católico e monarquista, nos Estados Unidos. Isso é um fenômeno, eu não digo que é generalizado, mas é algo que vai surgindo em reação ao igualitarismo imposto pelo sistema republicano norte-americano. Quer ver uma prova da falência do sistema republicano? A imensa maioria, mais de 50% dos eleitores americanos não votam nas eleições. Não votam nas eleições. Por quê? Porque não acreditam no sistema. Eles não têm tradição republicana. Eles não gostam. Eles não têm entusiasmo. Mas têm entusiasmo pela Rainha Elizabeth. Vai uma rainha aos Estados Unidos, é aquela aclamação delirante. Vai um presidente de qualquer outra nação, por mais importante seja a nação, mesmo aqui no Brasil, se anunciarem que amanhã vem o rei da Bélgica, que é um paísinho do tamanho de Sergipe,
Aqui é o Rio de Janeiro, a população vai à rua para passar o rei. Se anunciarem que o presidente, a presidenta da República da Argentina, ninguém vai ver. Por quê? Porque a alma do povo, a índole do povo, é monarquia. Mais do que isso, a ordem natural, a boa ordem posta por Deus na criação é monárquica. Porque a primeira das monarquias qual é? Família. Por uma instituição divina, qual é a estrutura de uma família? O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são príncipes herdeiros. Essa é a realidade.